Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. É com muita alegria e com muita honra que eu digo isso, porque o podcast Rabiscos é um espaço de entretenimento, mas é um espaço de cultura, de literatura, de arte, de trocas. É um espaço onde pessoas muito interessantes e inteligentes trocam, apresentam seus trabalhos e iniciam diálogos que nos engrandecem. Eu quero fazer um programa hoje especialmente de aniversário ao podcast Rabiscos, que está fazendo 3 anos essa semana. Mesmo para você que vai assistir isso depois dessa data comemorativa, eu acho que é um episódio muito legal, porque o Cabine do Filme, ele veio, né, tá aí há alguns meses já, falando de cinema, trazendo outros olhares sobre o cinema, outras reflexões, que é o que o podcast Rabisco, em essência, faz, que é trazer esses novos olhares sobre a cultura, sobre a literatura e sobre os temas, por vezes polêmicos e por muitas vezes necessários que ele traz. Então, eu dedico esse programa aos queridíssimos Jéssica Balbino e Tadeu Rodrigues, que deram início a esse movimento 3 anos atrás. Eu comecei a escutar o podcast há muito tempo, praticamente desde o começo. Eu já escutei quase todos os episódios, não vou dizer todos, porque eu não ouvi todos, não. Tem alguns que eu ouvi mais de uma vez, várias pessoas que eu acabei conhecendo e comecei a acompanhar o trabalho, comprei os livros. Eu sempre falo para o Tadeu que ele aumenta minhas listas de livro com o podcast Rabiscos. O Tadeu virou um grande amigo, hoje em dia é um dos meus amigos mais queridos. A gente tem trocas muito especiais e ele me cedeu esse espaço, me deu esse convite de apresentar esse programa falando de cinema. Então, não se engane, hoje não vai ser um episódio sobre literatura, mas eu vou trazer muita dica de filme que se conversam com alguns episódios que eu mais gostei do podcast Rabiscos. Vai ser uma espécie de retrospectiva, celebração cinematográfica. Então fiquem comigo, se vocês puderem anotar o que vocês gostarem mais, senão eu vou colocar depois na descrição alguns temas que eu vou comentar. Queria fazer também um adendo, que a Jéssica não está mais no podcast, mas os episódios com ela são sempre muito gostosos de ouvir, tanto os episódios raiz, né, que era ela e o Tadeu, quanto os episódios com convidados, que foram muitos. Eu sei que a Jéssica está alçando novos voos e o Tadeu está há um tempo já apresentando o programa sozinho, que tem sido uma pegada também muito especial e muito gostosa de ouvir. Cada episódio é o seu próprio universo e eu fico muito honrada de ter participado de 3 episódios do podcast Rabiscos. Eu fiz uma participação num episódio sobre cinema, o que foi muito, muito legal, assim com outros convidados. Depois eu fiz um episódio especial falando do meu livro Os Sonhadores, a Jéssica ainda estava também, foi muito gostoso conversar com eles sobre esse livro de poesias que o Tadeu, inclusive, prefaciou e leu e me auxiliou em alguns momentos. Sou muito grata por isso. E depois, um episódio especial que eu gravei com o Tadeu, anunciando esse programa, o Cabine do Filme. Cabine, ou a cabine, né? Depende do meu humor. A cabine ou o cabine do filme. É um programa que tenta também trazer discussões, trazer assuntos, trazer novas formas de ver o cinema. Porque como toda arte, ela pode ser vista de várias formas, né? Ela pode ser sentida de várias formas. Então eu vou começar falando de uma série que o Rabiscos fez sobre contos. Eles sempre trazem, o Tadeu sempre traz, a Jéssica, eles traziam muitas contistas. Porque escrever conto é uma arte, né, gente? Você escrever pequenas histórias que são completas nelas mesmas. Então teve um episódio muito legal com a Rita Podestá, que falou dos Aranza. E teve alguns outros episódios também que eles trouxeram alguns contistas. E contos, na verdade, são matéria-prima muito boa para o cinema. Eu já comentei com vocês aqui da Chegada, aquele filme que eu adoro. É um conto, né? É um conto muito legal também. E existem muitos contos que são transformados em filme e outros são transformados em séries, que são as chamadas antologias. São séries de 8, 10, 15 episódios, em que cada episódio é independente. Então a Amazon Prime, por exemplo, a Prime Video, né, tem essa mania, tem digamos, esse costume de fazer antologias, que são séries que, na verdade, cada episódio é dirigido por um diretor ou tem uma estética diferente. Eles têm o Modern Love, que é assim. Eles têm essa que eu quero citar para vocês, que é a do Philip K. Dick, que é dos Sonhos Elétricos, que é a adaptação de contos do Philip K. Dick. Ah, mas peraí, isso não é um podcast sobre cinema? Sim, mas a sétima arte hoje em dia não está restrita aos filmes de cinema. Porque essas séries, essas adaptações de contos que são, né, chamadas antologias,
são filmes. Cada episódio é um filme, tem 1 hora e 15 de duração, começo, meio e fim, estrutura de cinema. Então a gente tem uma ideia errada, né, que filme é para cinema e televisão é série. E série não é filme, mas não. Hoje em dia as produções estão tão evoluídas que tem muita gente do cinema trabalhando com séries, atores, produtores, diretores e com estruturas de cinema mesmo. Então essa antologia do Philip K. Dick, dos Sonhos Elétricos, é um livro, né, que eles compilaram todos esses contos e fizeram essa série que é muito legal. Então a minha primeira dica, que se conversa com a série de contos e todos os episódios de contos que o Rabiscos trouxe, é do Philip K. Dick, que está na Amazon Prime Video. O podcast Rabiscos fala muito também sobre autopublicação, sobre cinema independente. Tem vários episódios que trazem isso, porque a ideia do Rabiscos também, pelo menos eu que escuto, né, não participo ativamente da produção dos programas, é trazer esse olhar das pessoas que estão à margem. Então, sair das grandes editoras, claro que eles trazem, né, livros das grandes editoras, clássicos. Tem episódio com o Itamar Vieira Júnior falando do maravilhoso Torto Arado, que ganhou muitos prêmios no começo do ano, livros da Aline Bey e tudo mais. Porém, eles procuram sempre trazer livros de pessoas que estão à margem, não estão no eixo Rio-São Paulo, que falam de outros temas e que muitas vezes são autopublicados ou não tem uma divulgação tão grande. E isso também acontece com o cinema independente. O cinema independente, hoje em dia, está ganhando maior voz por causa dos streamings. No nosso episódio da locadora aos streamings, que saiu umas semanas atrás, eu conversei com o Rafael e a gente falou sobre isso, sobre como essa expansão dos streams está democratizando mais o conteúdo. Porque antes, para você ver um filme diferente, não tão longe, diferente eu digo saindo de filme nacional e de filme norte-americano. Para você ver um filme francês, um filme italiano, um filme sueco, você tinha que ir a um festival específico que só existia em algumas capitais, em um período limitado de tempo. E depois, para você ter acesso a esse filme, era muito difícil. Hoje em dia, não. Você tem uma vasta gama de streamings que trazem e buscam conteúdos diferentes, como a gente citou, né? Filme, a Mubi, Reserva e Movision, e tantos outros streamings que existem hoje em dia, que estão aí para apresentar coisas novas. Só que o fato deles trazerem esse filme também repercute na feitura desses filmes, que são outros atores, diretores, outras vozes vão atrás e tem um espaço para apresentar seus projetos e seus filmes. Eu assisti recentemente o maravilhoso Shiva Baby, que está na Mubi. Até a gente vai comentar num episódio vindouro sobre ele, um episódio muito legal, inclusive. E o Shiva Baby é um filme independente, ele foi feito por uma mulher judia, jovem, filme incrível, muito bem feito, e ele está sendo distribuído pela Mubi, ele não saiu no cinema, e até houve uma entrevista com a diretora falando isso, o quanto o streaming facilitou a entrega, as pessoas verem nas suas próprias casas, esse boca a boca, porque se estivesse num festival, muito difícil seria das pessoas irem até o festival para verem um filme de uma diretora desconhecida de um tema completamente inusitado, que é uma menina num shiva, né, um shivá, que é um velório judeu, né, judaico, e ela encontra o sugar daddy lá, que é aquela coisa do homem mais velho, que paga em troca de sexo. Então é uma história inusitada, de uma forma muito tensa, que você assiste aquele filme muito bem editado, com um roteiro completamente original, mas talvez ninguém fosse, ou fossem poucas pessoas ao cinema. Já o fato de vir aos streamings facilita. Então essa ideia do cinema independente e da autopublicação, ela tem a mesma raiz, que é facilitar e democratizar o acesso. Dificulta na divulgação, isso é fato. Você tem que procurar mais parceiros e novas formas de você divulgar o seu trabalho. Porém, você consegue dar voz a pessoas que antes não tinham essa voz. Isso é muito legal. Tem um episódio do Rabiscos que eu gosto muito, que é sobre os indígenas, com o Jonas Samaúma. E a questão indígena é uma questão muito atual, né? Infelizmente, ela ainda é muito atual, ela é muito grave. Tem um também com a Julie Dorico, que é muito legal. Então, são temas que eu comecei a abrir os olhos para. Eu li o livro da Maria Altamira, que é um livro muito legal. E o cinema ainda traz essa representação de uma forma não tão de fácil acesso. O Itaú Cultural está com um streaming agora, o Itaú Play, que é totalmente gratuito, que traz filmes nacionais, curtas, e traz uma gama de coisas diferentes para a gente poder ver. Mas eu queria dar uma dica de
Na verdade, é um episódio do Westworld, que é uma das séries que eu mais gosto, que eu já falei, é uma ficção científica, filosófica, existencial maravilhosa. Vai ter um episódio sobre ele. Porém, tem um episódio na segunda temporada, que é um filme, porque ele um pouco sai da linha da história, e que mostra um pouco a realidade dos índios, né, dos indígenas norte-americanos, que em muito se assemelha a nós, os nossos, na medida em que eles foram exilados, excluídos e mortos, né? Então é um episódio que eu gosto muito, é feito como um filme mesmo, ele foi todo narrado, ele foi falado na língua nativa dos indígenas daquela região, ele é todo filmado como filme, uma estética impecável, e eu acho que são coisas que a literatura e o cinema nos abrem, né? São campos que eles nos expandem, então é muito interessante, eu recomendo mesmo. Como eu comentei, o podcast Rabiscos não tem medo de colocar o dedo na ferida, de falar de temas complexos, de temas controversos, polêmicos. Tem um episódio muito interessante com a Beatriz Abage sobre o caso Evandro, que virou série, né? Virou livro, virou documentário, virou podcast, enfim. Alguns outros episódios também tensos, falando da Bishop, né? Quando ela foi escolhida para ser homenageada na Flip, e alguns outros episódios nesse sentido. E eles trazem vários episódios, que não é polêmico, mas enfim, que eu gosto muito, são os episódios que trazem a temática LGBTQIA+. Tem um episódio com o Alexandre Rebelo, que é muito legal. E eles sempre procuram trazer essa literatura também pro podcast, essa forma de vivenciar, experienciar a vida e o mundo, que também é uma expansão para nós. Eu, por exemplo, que não tenho esse acesso, esse conhecimento, e com a literatura e com o cinema eu consigo ter um vislumbre dessa outra forma da gente viver, né? Então eu queria trazer algumas dicas de filmes. Eu não trouxe nenhum episódio ainda, nenhum filme com essa temática. Então eu vou aproveitar essa deixa de hoje, essa celebração ao podcast Rabiscos, para trazer essa temática em alguns filmes que eu gosto, alguns filmes que eu não vi ainda, mas que estão na minha lista, porque são filmes diferentes. Porque o que acontece? Não são filmes necessariamente panfletários, são histórias muito bonitas, muito bem contadas, com personagens cativantes, com personagens envolventes e que com trilhas sonoras maravilhosas, fotografias impecáveis. Então eu vou começar pelo Me Chame Pelo Seu Nome, inclusive, que eu dedico esse filme ao meu amigo Christian, que ama esse filme, que está fazendo um trabalho muito legal. É um livro também, é um livro que eu li e eu prefiro muito o filme em termos de fotografia, em termos de trilha sonora, em termos de atuação. Uma história bonita, com diálogos bonitos, enfim, queria morar naquela casa, naqueles anos 80, naquela Itália, do Me Chame Pelo Seu Nome. Esse filme conta a história de dois homens que se apaixonam. Na verdade, é uma história de amor, né? Como a maioria dos que eu vou citar aqui. Retratos de uma Jovem Chama. É lindo também, é um filme com uma pintora que se apaixona pela moça, que vai pintar também nos confins, assim, com uma fotografia, nos confins do mundo, né? Ela mora lá numa casa, numa montanha, antes que ela vai casar, ela tem que fazer o retrato da moça para mandar pro futuro marido. E é um filme assim, sutil, suave, e que nos leva, nos embala, e a gente entra nessa história tão bonita e que muitas vezes não tem um final feliz, né? Porque na verdade não é o final, né? O que importa é o trajeto, principalmente para um filme. Eu queria também fazer uma adendo, né? Indicar o Carol, né? Que é o filme com a Cate Blanchett e a Rooney Mara. Também tem uma produção de arte fantástica. E a Cate Blanchett dispensa apresentações, né? E indicar Felizes Juntos, do Wong Kar-wong, né? Acho que é isso o nome dele, o chinês, que tá na MUBI também. Eu tô viciada na MUBI, tem muitos filmes legais. Felizes Juntos, e todos os filmes dele têm uma estética e uma pegada completamente originais. Eu gosto muito disso. Não posso deixar de fora o ganhador do Oscar, o Moonlight. O Moonlight ganhou o Oscar naquela ano que deu aquela controvérsia com o La La Land. Eu não sei, eu acho que eu já comentei em algum episódio, né? Deram o prêmio para La La Land, daí viram que não era do La La Land, era do Moonlight. Então o Moonlight ficou meio perdido ali na premiação. Mas é um filme muito sensível. Apesar de ser a história de um jovem negro, homossexual, né? Afetivo, enfim, LGBTQIA+, que está passando por... São 3 fases da vida dele, né? A adolescência, a infância, a adolescência e a vida adulta. E ele é um filme que tem cores muito bonitas. Eles têm o nome do filme é Moonlight, que quer dizer, né, a lua ali, a luz da lua.
E ele tem uma palheta de cores incrível, assim, que conversa muito bem com a história e com o que o personagem está sentindo. Então é um filme, assim, muito bonito. Não tem grandes acontecimentos, explosões, reviravoltas, mas ele tem uma montagem e uma forma de contar a história que é muito sensível e que deu o Oscar esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, que não é o protagonista, né, mas que tem uma participação muito importante, assim como o pai do personagem do Timothée Chalamet no Me Chame Pelo Seu Nome. E para completar essa minha primeira listinha aqui de filmes LGBTQIA+, eu queria indicar o Tudo Sobre Minha Mãe, que é um filme que eu revi recentemente, um filme do Almodóvar, que inclusive estou apaixonada pelo Almodóvar, revendo os filmes dele, estou fazendo um curso sobre ele, e o Tudo Sobre Minha Mãe, ele traz muitas facetas do que é ser mulher, do que é ser mãe, e o que constitui, né, uma relação de família mesmo. E tem essa temática, né, da LGBTQIA+, mas de uma forma muito natural e muito sutil, mesmo sendo um filme do Almodóvar que tem 300 camadas. Essas minhas dicas, os episódios do podcast Rabiscos têm várias pegadas também, assim como esses filmes que eu trouxe. Eu acho que todos merecem ser vistos, merecem ser revistos. A trilha sonora do Me Chame pelo Seu Nome fica na minha playlist, assim, toca praticamente todo dia. O compositor é simplesmente fantástico. Pulando agora para o episódio do Leandro Assis, que é um ilustrador. Eu gosto muito dessa questão do ilustrador, da HQ, da animação. A gente vai ter um episódio sobre animação aqui. A gente falou sobre animes já, que são as animações japonesas, né, entre aspas. Vai ter um dos próximos episódios sobre animes, como eles influenciaram Hollywood. Porém, eu queria indicar hoje 2 filmes que são animações puras, 3 na verdade. Animações puras que são literalmente animação, é um desenho, desenhadinho e tal, não é tão feito em computação. Hoje em dia muitos filmes são totalmente feitos em computação. Inclusive, eu queria indicar também aquela antologia da Netflix chamada Love, Death and Robots. Também é uma antologia, cada episódio é independente, cada episódio é contado de uma forma. No episódio com o Zac Magiese, a gente já comentou sobre ele, que são feitas animações e cada episódio é um estilo de animação, tal qual os animes que a gente citou, que são estilos diferentes de animação. Essa antologia também, que são curtos, episódios curtos, são meio de ficção científica, meio distópicos, mas são muito interessantes e muito legal da gente ver como os estilos de animação são diferentes, né? Como a gente consegue contar histórias através de formas diferentes de você desenhar, de você mostrar aquela imagem. O Perdi Meu Corpo é um filme muito bonito, é um filme francês, que é uma mão decepada procurando o corpo. Nossa, que coisa horrorosa. Não é, gente. Fica comigo que não é. É muito bonito porque a mão, ela tem a memória sensorial. Então ela vai procurar o corpo e ao mesmo tempo vai contando a história do dono do corpo, como ele perdeu essa mão. Mas o interessante é como ele vai fazendo essa relação sensorial da mão com a areia, com o sentimento, né? Cada coisa que ela vai tocando, ela vai tendo uma lembrança. E essa noção do que constitui a gente, as memórias que o corpo carrega. Isso é muito bonito de ver, é um filme muito sensível e é um filme muito sobre essa memória sensorial, que às vezes a gente não percebe como o nosso corpo tem memória. Eu gosto muito desse filme e fica a minha recomendação. O segundo filme de animação que eu quero indicar é o Com Amor Van Gogh. Eu já comentei também porque é um filme que foi inteiro pintado, ele foi feito a partir das obras do Van Gogh. Vários e vários pintores fizeram, os quadros são pintados e depois filmados. São pintados a partir de atores reais. Então é uma história muito poética, muito bonita. Tem um documentário, eu já comentei isso em outro episódio, né, que conta a história da feitura desse filme. O Van Gogh foi um pintor muito controverso no sentido de que ele não vendeu quase nada em vida. Ele morreu com uma morte estranhíssima e ficou muito famoso, e até hoje ele é muito famoso. Eu tive o prazer e a felicidade de visitar o museu dele na Holanda e realmente foi um pintor assim precursor de estilos, precursor de temas e com uma pintura muito forte e autoral. Vocês devem me ouvir falar muito aqui sobre autoral, sobre original, sobre ter uma voz especial, porque é isso que eu procuro em mim e é isso que eu procuro na arte. E o podcast Rabiscos, através dos programas que eles trazem, que eu trago agora no Cabine do Filme, a gente tenta mostrar isso para vocês. E a terceira dica de ilustração é Minha Vida de Abobrinha. É um filme também francês, muito triste, na verdade, mas é muito bonito, que conta a história
nas abobrinhas ali, né, que é uma questão da adoção, do abandono, da solidão e da amizade que a gente encontra em lugares inusitados e inesperados. Ressaltando que os 3 filmes são filmes para adultos, tá? Não são animações para criança, são histórias para adultos. Que às vezes a gente ignora, passa reto numa animação e elas por vezes, são muito mais profundas do que filmes, digamos assim, com personagens e pessoas reais. Eu queria também destacar o episódio do Ghostwriter, que eu adorei esse episódio. O que é o Ghostwriter? O Ghostwriter são as pessoas que escrevem livros como se fosse para outras pessoas. Então, muitas biografias ou autobiografias não são aquelas pessoas que escreveram. Foram os ghostwriters, que são contratados por obra, fazem aquela obra, o nome deles não aparece em lugar nenhum, ele é um contrato sigiloso, ele não pode nem dizer, a gente não sabe muito quem são os ghostwriters e nem como é que funciona direito o trabalho deles e para quem eles trabalham, são contratos sigilosos. O Tadeu fez uma entrevista muito legal sobre ghostwriter, eu gostei muito, e me lembrou na hora o filme O Escritor Fantasma. Ressaltando que esses links que eu estou fazendo entre os episódios e os filmes, eu já fazia com o Tadeu antes. Eu escutava os episódios, eu tenho mania de escutar e já ir respondendo em tempo real para ele, e já falando de alguns filmes que eu me recordo. E esse do Ghostwriter, lembrei na hora do episódio do Escritor Fantasma, do filme do Escritor Fantasma, do Ewan McGregor, que é um thriller, né? Não é só uma história sobre o Ghostwriter, eles usam essa função, né? Essa profissão, enfim, para contar uma história muito tensa, um thriller muito legal, mas que demonstra um pouco, né, dos riscos e perigos enfim, da profissão de ghostwriter. Eu queria citar também alguns episódios que eu não achei uma correspondência direta, mas que eu gostei muito. São os episódios com a Kali Boreas, eu inclusive comprei os livros dela por causa do Tadeu, a Cida Pedrosa, a Sheila Manioto, o episódio da Cadantas. São todas pessoas né, contemporâneas, atuais, escritores que estão atuando agora, que estão escrevendo agora, que têm vozes muito únicas, assim. Então, eu gostei muito e são livros que eu comecei a ler e são novas perspectivas que eu comecei a ver. Isso me remete aos filmes nacionais atuais que estão tendo, como Bacurau. Bacurau ganhou muitos prêmios, ele ficou muito famoso. Eu gosto muito de Bacurau. Mas tem alguns filmes que não são tão atuais, que são muito bons também, como Lisbela e o Prisioneiro, O Alto da Compadecida, que inclusive está no meu livro Cartas aos Cinéfilos. O cinema nacional tem muita coisa boa. Então a gente tem que saber buscar. Vai ter um episódio aqui sobre o cinema nacional? Vai ter um episódio aqui sobre o cinema nacional. Mas calma, porque eu ainda tenho algumas falhas também na minha filmografia, né? Então eu quero assistir alguns filmes antes de vir aqui falar com vocês ou com meus convidados sobre o cinema nacional, porque o cinema nacional é muito rico. Está passando por muitas dificuldades, né? Com certeza está. Mas ainda assim existem produções muito boas. E eu queria deixar a indicação do filme Califórnia, da Marina Persson, que está na Netflix, que foi um filme que eu vi por causa do Márcio, né? Do Clube do Crítico, do Cinema com Crítica, que eu gostei muito, tive o prazer de participar de um debate com a Marina Persson, um filme atual, interessante, sobre uma jovem que está ali descobrindo a vida, dos anos 80, tem uma trilha sonora impecável, e assim, tem muita coisa legal. Jogue cinema nacional ali no qualquer streaming que vocês vão encontrar muita coisa boa. O podcast Rabiscos fez uma série sobre o cotidiano, em que eu vi pessoas incríveis, como a Luísa Musnick, a Sofia Mariucci, a Camila Sade. E histórias sobre o cotidiano são muito bem contadas no cinema. É mais difícil você ter histórias simples sobre o cotidiano, porque normalmente tem que ter uma reviravolta, um grande acontecimento para alguma coisa tem que acontecer, como a gente contou para vocês no episódio da Jornada do Herói. Porém, tem um filme que é Apenas Uma Vez, o filme que o Leonardo DiCaprio fez com Kate Winslet, muitos anos depois do Titanic. É um filme basicamente sobre o cotidiano e as agruras desse cotidiano. O Bergman, que é um dos diretores que eu mais gosto, o Ingmar Bergman, ele fazia muitos filmes assim. As histórias pareciam simples, cotidianas, porém trazendo camadas de discussão e mostrando o que há por trás de um simples cotidiano, digamos assim. Tem um filme que se chama Histórias de um Casamento, Cenas de um Casamento, que é um filme grande, né, longo, que agora está tendo foi feita uma regravação, que vai virar uma minissérie, porque o filme era longo, com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac, que é pela HBO. E mostra isso, é um cotidiano e como as camadas do cotidiano vão sendo retiradas e a gente vai percebendo
o que tem por trás disso, o que tem por trás desse dia a dia. A HBO tem muitas séries, assim, minisséries, né? Minisséries são grandes filmes, na verdade. Eu tenho gostado muito de assistir minisséries, como a Mare of Easttown, também da HBO, como Sex and the City, eu gostava, mas foge um pouco da ideia do cotidiano. Como Big Little Lies, que são minisséries que, na verdade, adaptam livros ou contam histórias que tem começo, meio e fim, é como se fosse um filme, mas ao invés de 2 horas, elas têm 8 ou 10 horas, a depender do episódio. E com isso, a gente consegue realmente explorar os personagens, explorar os momentos, explorar o que aquela história pode nos trazer para além do que a gente enxerga. O Big Little Lies é muito isso, assim, é uma história, é um livro, né, que conta muito isso. É o que tem por trás do que a gente vê. Daquelas mulheres perfeitas, aquela vida cotidiana normal, que por trás tem muita coisa. Ali tem reviravolta, tem muita coisa assim, porque é um livro, né, que virou um filme. Mas às vezes, isso é interessante desses episódios sobre o cotidiano, que muitas vezes me perguntam como escritora, e eu já vi vários escritores responderem essa indagação, que é o que te inspira, da onde vem tua inspiração e tal. E a resposta é essa, é o do cotidiano, é da vida. Você não vai ficar ali sentado embaixo da árvore esperando que a massa caia na sua cabeça, não é isso, sabe? É o cotidiano mesmo, eu estou sentada aqui conversando com vocês, olhando ali lá fora um passarinho voando, isso já me dá uma ideia, ou umas situações que acontecem no dia a dia, que a gente vai criando uma visão diferente sobre aquilo. Então, o cotidiano é motivo de muita inspiração. E essa série do Rabiscos trouxe isso, um pouco da visão dessas autoras, dessas escritoras, sobre o cotidiano. Caminhando mais para o final, nesse episódio celebratório do podcast Rabiscos, eu quero falar, tem um episódio sobre suicídio. E suicídio é sempre um tema muito difícil de ser tratado. A gente está aqui, né, no Setembro Amarelo, nesse mês que a gente tem uma conscientização sobre as doenças mentais, inclusive procurem ajuda. Esse período de pandemia não está sendo fácil, não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para vocês. E a ajuda profissional é muito necessária. A gente não precisa ter uma grande perda para procurar alguém para conversar e resolver nossos problemas, porque todo mundo tem problema, né? E esse período pandêmico exacerbou todos eles, enfim. E fica o meu conselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, mas fica meu conselho. E tem um filme que fala sobre isso de uma forma mais magistral, que também está no meu livro, que é Um Homem Chamado Ove. É um filme sueco. E o filme é muito interessante, porque o homem perde a esposa, ele mora numa comunidade lá na Suécia, super isolada também, e ele resolve que ele vai se suicidar. Só que é muito, muito doido, porque toda vez que ele vai amarrar a corda para se suicidar, acontece alguma coisa. A vida acontece que ele não consegue. Ele tem que ajudar alguém, ele tem que fazer alguma coisa. Então, todo tempo que ele quer encerrar a vida dele, a vida vem e pá, mostra para ele que ainda há vida a ser vivida. Então, ele tem uma certa comédia, se eu puder usar esse termo, não sei, mas é um filme muito inspirador nesse sentido e trata dessa questão do suicídio de uma forma suave, digamos assim. Que é um tema muito sensível, né? A gente tem visto aumento de suicídio nos últimos anos, né, de pessoas jovens, de pessoas famosas, né? Então é um tema importante da gente ser debatido. Como eu falei no começo, Rabiscos não foge a temas polêmicos. Isso é um dos grandes méritos desse podcast tão incrível. Então, minha dica sobre esse tema é Um Homem Chamado Ove. Rabiscos passou por distopias, falou de distopias, falou de um livro que eu gosto muito, que é o Vox. A Jéssica até comentou, eu lembro muito desse episódio, me marcou muito. E a gente tem um episódio só sobre distopia, foi um dos primeiros episódios desta cabine do filme com o Rafael Otati, então eu vou fazer referência a esse episódio e dizer que vai voltar esse tema para cá, porque, né, eu tô tentando não trazer tanta distopia, porque a gente está vivendo uma distopia, então vamos de uma distopia por vez. Mas é um tema que vale muito, muito a pena a gente conhecer. O que eu sempre falo, eu gosto muito da distopia, porque a distopia é o seguinte, na teoria, né, gente, não nessa distopia real aqui. Mas a distopia é quando você tira tudo que sustenta a pessoa, quando você tira tudo, você acabou o mundo. O que sobra? Sobra a pessoa e quem ela é em essência. E até onde a gente vai, até onde a gente preserva o que a gente ainda tem de humano, o que nos deixa, né, o que nos revela, a distopia revela quem a gente realmente é. Então eu gosto muito dessa temática. Tem um episódio muito legal, alguns episódios que eles tratam sobre isso, vale a pena escutar. Fazer uma referência ao episódio do Rodrigo Casarim, que
também é podcaster, faz entrevistas, eu gosto muito de acompanhar o trabalho dele, que é o filme Boa Noite, Boa Sorte. É um filme em preto e branco, um filme muito interessante, basicamente em diálogos, que vale a pena também de assistir, porque trata no período estranho ali do Watergate e tal, é uma forma muito legal da gente ver, uma forma diferente da gente ver esse assunto, através também de um podcast, de um programa de rádio, porque a rádio, podcast, a palavra tem uma força muito grande. Então é uma honra muito grande para mim poder estar aqui falando com vocês toda semana, receber os feedbacks que eu recebo, porque eu recebo muitos feedbacks legais, e falar, né, se posicionar, estar no mundo, eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns, podcast Rabiscos. Essas foram as minhas considerações, pequenas referências da literatura no cinema desses 3 anos de Rabiscos. Vida longa ao podcast Rabiscos. Mais uma vez eu quero agradecer a Jéssica Balbino, eu quero agradecer ao Tadeu Rodrigues, a todas as pessoas que passaram pelo podcast Rabiscos, que passarão pelo podcast Rabiscos. Agradecer esse espaço tão generosamente que me foi cedido, a cabine do filme, todos os meus convidados que estão aqui toda semana, ou que vão vir, que já tem programas muito legais agendados. Reitero que dicas, sugestões de tema de pessoas, mandem pra gente, a gente organiza, a gente ouve. Esse programa também é feito em parceria com vocês. E o importante é a gente fazer o que a gente acredita, a gente falar das coisas que a gente gosta, que a gente sente. O mundo é muito melhor quando a gente é quem a gente é e quando a gente fala o que a gente pensa, o que a gente sente com respeito, com educação e sempre de uma forma nossa, né? Então, muito obrigada a vocês que ouvem. Esse episódio comemorativo entrou aqui um pouco fora da programação normal. Já tem episódios gravados para as próximas semanas com convidados sensacionais. Espero vocês de novo aqui. Quero mandar um beijo a todos que nos escutam e desejar um feliz aniversário ao podcast Rabiscos. Vida longa e um beijo grande a todos.